Então, já estamos gravando novamente o nosso segundo bloco de aulas. Vamos compartilhar o slide, que é o material que você já possui. Estrutura da norma jurídica. Quando a gente pensa em estrutura da norma jurídica, ela possui dois pontos, né? Dois elementos estruturais, que é o preceito e a sanção. A norma jurídica ela é formada por preceito e sanção, de maneira geral, né? Tem mais gente chegando aqui. O que é preceito e o que é sanção? Vamos ver isso aqui conforme o material. O preceito ele estabelece uma forma de organização, se for uma norma de organização, ou uma regra de comportamento, se for uma norma de conduta. Então, vai depender do tipo de norma que nós estamos nos referindo. O preceito, então, se for uma norma de organização, ele vai determinar a maneira como aquilo deve ser organizado. Se for uma norma de conduta, o preceito determinará um comportamento. Certo? Então, é isso que o preceito faz. Ele prevê alguma coisa, organizando ou determinando uma forma de agir. O preceito, que também pode ser chamado de comando, ele pode ser positivo, negativo e também permissivo. Essa é uma das classificações que nós temos. Então, o preceito, ele pode ser chamado de comando e também pode ser chamado de modal deôntico. Isso tudo é nomenclatura, tá, pessoal? Não há aí uma distinção entre isso. Então, até se você quiser anotar, preceito, vou colocar aqui para você no chat. Preceito é a mesma coisa que comando, que é a mesma coisa que modal deôntico, tá? São sinônimos. Então, nós temos o preceito positivo, o preceito negativo e o preceito permissivo. Preceito positivo. Ele determina como deve ocorrer algo. Então, preceito positivo determina a maneira como a coisa deve ser. Um exemplo de preceito positivo é o artigo 315 do Código Civil. Depois a gente vai abrir o Código Civil para observar, tá, esses exemplos. Preceito negativo. É aquele que proíbe determinada situação. E o preceito, exemplo, né, de preceito negativo, 1301, artigo 1301 do Código Civil. E o preceito permissivo, como o próprio nome é aquele que permite, né, a prática de algo. Exemplo de preceito permissivo, 487, tudo do Código Civil. Então, preceito positivo estabelece como algo deve ser, impõe uma conduta que se observe algo. Preceito negativo é aquele que proíbe. E preceito permissivo é aquele que permite, que não obriga que a coisa seja feita daquela maneira, mas permite que seja feita de uma ou de outra forma, né? Nós não temos aqui uma determinação obrigatória e nem tampouco uma proibição absoluta. Então, é o meio termo. Vamos dar uma olhadinha aqui, tem o Código Civil para compartilhar com vocês. O primeiro artigo que eu falei foi do comando positivo, é o 315. Vamos achar aqui o artigo 315 do Código Civil. Olha o que diz. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Mas, tirando o que está abaixo, as dívidas em dinheiro devem ser pagas no vencimento. Isso é uma determinação positiva. A norma está dizendo como deve ser feito, como algo deve ser observado. Se eu for para o comando negativo, né, vamos na ordem, né? O permissivo está no 400, mais fácil aqui, 487. Olha o que diz o 487. É lícito às partes fixar o preço
em função de índice ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Quando o código diz é lícito, é no sentido de que é permitido. As partes podem, isso aqui está dentro da previsão do contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, o vendedor normalmente fixa o preço, quem coloca o preço é o dono da coisa. Mas é lícito que as partes estabeleçam o preço a partir de índices ou parâmetros. Quero fixar o preço da coisa no índice financeiro tal, né? Ou em quantidade de sacas de soja. E aí vou correr um risco do valor da saca de soja naquele período. Enfim, isso é permitido. Eu sou obrigado a fixar dessa forma? Não. Mas se eu quiser, eu posso. Isso é um comando permissivo. E o que é um comando negativo? 1301. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 metro de terreno vizinho. Defeso significa proibido. Então, o que o 1301 está dizendo? É proibido eu fazer uma janela na minha casa com um espaço menor do que 1,5 metro do terreno vizinho. Isso é para proibir que aquelas janelas abertas no muro, sabe? Então, tem que ter ali um corredor de pelo menos 1,5 metro. É proibido, né? Fazer uma construção de maneira diferente dessa que nós comentamos. Então, isso é preceito positivo, negativo e permissivo. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Cadê ele? Aqui. Agora chegamos na sanção. O que é a sanção? Sanção é o efeito jurídico que ocorre em caso de inobservância do preceito. Então, funciona assim. O preceito estabelece um comportamento, uma regra a ser observada. A sanção é a consequência pelo descumprimento do preceito. Tá? Então, a sanção é a consequência pelo descumprimento do preceito. Muito importante vocês entenderem uma coisa, pessoal. Toda norma tem preceito e sanção? Não. Eu posso ter uma norma que não tenha sanção, que não tenha nenhum efeito para o descumprimento do preceito. Por exemplo, uma norma permissiva, que me permite fazer algo. Se eu não cumprir, tá tudo certo. Desde que eu cumpra uma outra, tá tudo bem. Se eu não cumprir aquela norma, não vai ter problema nenhum. O exemplo que nós damos é permitido fixar o preço de algo por índices oficiais. E se eu não fixar o preço de algo por índices oficiais? Está tudo certo. Eu não vou ter uma consequência pelo descumprimento dessa previsão, desse artigo. Então, nem toda norma vai ter preceito e necessariamente uma sanção atrelada ao descumprimento daquele preceito, tá? Nós podemos ter uma norma sem sanção. Mas, tendo sanção, né, a sanção ela pode ser direta, indireta ou invalidativa. Então, meus caros, a sanção ela pode ser direta, indireta ou invalidativa. Deixa eu abrir o chat aqui. Mas, gente, não está aparecendo o chat para mim. O que será? Não sei. Alguma coisa aí aconteceu e o chat não está aparecendo para mim. Então, eu vou ditar para vocês, porque eu não consigo escrever. Vamos lá. O que é uma sanção? Uma sanção direta, né? Quando que acontece a chamada sanção direta? Sanção direta firma disposição em virtude de que firma disposição em virtude de que o titular do direito ofendido investe diretamente contra a coisa. Então, de novo,
sanção direta, firma a disposição, né, uma regra, uma determinação, em virtude de que o titular do direito ofendido investe diretamente sobre a coisa. Né? Então, a sanção direta, ela atinge especificamente a coisa buscada, a coisa que é objeto, né, daquela determinação. Isso é uma sanção direta. Então, o juiz determina que a pessoa, ou a lei determina que o cara tem que pagar no vencimento, naquela norma positiva. Ele não paga, ingressa-se com uma ação. A sanção vem normalmente por via judicial. O juiz bloqueia dinheiro da conta do devedor. Ora, a consequência pelo descumprimento atinge diretamente a coisa desejada. Eu quero receber em dinheiro, o juiz conseguiu bloquear dinheiro. Então, eu realmente atinjo a coisa desejada. Isso é uma consequência direta, uma sanção direta. A sanção indireta, anote, a aplicação é a aplicação de penas ou indenização. Sanção indireta é a aplicação de penas ou indenizações. Então, pensa assim comigo. Eu sou atropelado, né, e fico com uma cicatriz enorme, fico com uma marca, fico com uma deficiência física, uma deficiência motora por força desse atropelamento, desse acidente. Eu ingresso com uma ação pedindo uma indenização. Tem como eu me recuperar 100%? Não. Não tem como eu desfazer o acidente, né? Eliminar a cicatriz enorme, eliminar toda a sequela. Então, eu vou receber uma indenização como uma forma de reparar todo o prejuízo que eu sofri. Então, perceba, essa consequência ela é indireta, porque não tem como ela desfazer o que foi feito, mas ela compensa, sabe? Ela faz uma compensação por meio de uma pena, de uma punição, ou por meio de uma indenização, de um pagamento financeiro para compensar. Se eu for pensar na perspectiva penal, as sanções têm natureza indireta, porque o cara matou alguém, ele é preso, condenado, por exemplo, a 10 anos. Isso não vai desfazer a morte da pessoa que morreu. Então não tem como ser direta, porque diretamente eu não consigo desfazer aquilo que foi feito. Então eu tenho uma consequência indireta, eu não desfaço a morte, mas eu coloco uma punição, né? E aí as penas têm essa natureza indireta. Tá bom? E o que é a sanção invalidativa? Sanção invalidativa são aquelas que anulam o que foi feito, né? São aquelas que anulam o que foi feito. Então, se eu paro para pensar em uma sanção invalidativa, né? Para realizar um contrato, eu tenho regras. Você vai estudar contratos e você vai estudar que existem regras para a formação do contrato. Se eu observo as regras, o contrato é válido. Se eu não observo essas regras, o contrato é inválido. Então, a invalidação é anular aquilo que foi feito. Beleza? Então, aí nós temos sanção direta, sanção indireta e sanção invalidativa. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Manifestem-se. Podemos seguir. Muito obrigado. Vamos lá, então. Características da norma jurídica. Pessoal, vocês vão observar que várias características vão se repetir a partir de características que nós já falamos lá atrás, quando comparamos norma jurídica com norma geral. Então, algumas coisas aqui serão revisões, né? Então, primeira característica da norma jurídica, bilateralidade. Lembra? Já falamos sobre isso. Regulamenta uma relação entre pelo menos dois entes, duas pessoas, duas partes. Envolve pelo menos duas pessoas. Generalidade. A norma ela deve ser geral. Por que geral? Para atingir o máximo de pessoas. Né? Então, a norma ela deve ser geral, ampla, para atingir o máximo de pessoas.
E o que é ser abstrata? Abstratividade é ser abstrata, também ampla, para atingir o máximo de situações. Tá? Então, a norma, normalmente, geral e abstrata é tratado junto, né? Você vai ler assim, a norma tem que ser geral e abstrata. O que isso significa? A norma tem que atingir o máximo de pessoas e também o máximo de circunstâncias, o máximo de situações. Por quê? Porque se eu começar a regulamentar casos muito específicos, eu não tenho onde escrever tanta regra. Né? Não tenho onde escrever tanta regra. Então, por exemplo, existe uma crítica, e aí eu não vou entrar no mérito da crítica ser pertinente ou não. Isso aí cada um pensa de uma forma, não é o nosso objetivo, estamos ainda no começo do curso. Sobre algumas previsões penais muito específicas, como, por exemplo, o feminicídio. Então, criou-se um tipo de homicídio específico para quando a mulher for morta. Claro que feminicídio não é matar mulher. Se a mulher for morta, isso é homicídio do mesmo jeito. Feminicídio é quando a mulher é morta tendo se ignorado ou desrespeitado, achando que ela é inferior por ser mulher, sabe? Algumas pessoas criticam essa determinação por achar que isso vai contra a abstratividade e generalidade, porque é específica. A situação da criminalização da homofobia, né? Também já tem-se uma crítica sobre isso. Por que não criar um tipo penal qualificado, você vai estudar isso, de um homicídio praticado imbuído de preconceito? Porque para as pessoas que criticam, né? Se tivesse aí um crime de homicídio fundamentado, embasado em preconceito, isso abarcaria o preconceito de gênero, isso abarcaria o preconceito em relação à orientação sexual, o preconceito em relação à cor, enfim. Mas isso é tratar de maneira ampla e abstrata, sabe? Porque daí eu consigo, com uma única norma, prever várias situações, aplicar para várias situações, enquanto que, se eu crio uma norma específica, ela só serve para aquilo. Tá? A Michelle colocou uma pergunta aqui. Professor, então sanção direta seria a punição que o motivo pelo qual ocorreu a punição pode se desfazer? Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Vou explicar de novo essa questão da sanção direta. Pensa assim, as relações jurídicas, elas se voltam a alguma coisa, algum bem, que pode ser material, pode ser imaterial, né? Pode ser um carro, uma casa, pode ser uma questão de direito autoral, enfim, algum bem é discutido. As relações se voltam a isso. Uma sanção direta, ela vai se dirigir diretamente a esse objeto, a essa coisa, né? Então, por exemplo, eu vendi o meu carro. Vamos imaginar que eu vendi o meu carro para você, Michele. Pela regra, pelo contrato e pela lei, eu entrego para você o meu carro, você me paga. É assim que funciona. Só que eu entrego para você o meu carro e você descumpre a lei e não me paga. E descumpre o contrato. Quando que seria uma sanção direta? Quando o juiz determinasse que você devolvesse o meu carro. A sua punição, a sua consequência é devolver exatamente o objeto da nossa relação jurídica. Isso é uma sanção direta, porque ela atinge diretamente a coisa que está sendo discutida. A sanção indireta é porque eu não consigo mais atingir a coisa. Por exemplo, eu vendi para você meu carro, você não me pagou, só que você se envolveu num acidente e deu perca total no carro. Então não tem como eu pegar o carro de volta e nem quero pegar a sucata. Então não dá para atingir diretamente a coisa, entendeu? Aí vai ter que ser uma sanção indireta, você tendo me devolvendo dinheiro, por exemplo, o equivalente, alguma coisa paralela. Entendeu, Michele? Entendi. Beleza. Rafael, o que seria a norma com efeito no âmbito material?
Seria parecido com a norma com efeito abstrato? Essa pergunta eu vi em um concurso para o Ministério Público. Rafael, primeiro a gente tem que ver o contexto dessa pergunta. Porque o que acontece? A gente percebe que a doutrina ela adora ficar criando nome novo para as mesmas coisas. Então, eu posso pensar que uma norma com efeito no âmbito material seja uma norma que produza os efeitos concretamente, na vida mesmo, concreta, na vida material das pessoas. Mas eu não sei se esse é o contexto da pergunta. Porque, normalmente, quando se faz uma prova de concurso, eles passam uma orientação do conteúdo a ser estudado. Então, eu poderia te passar várias respostas sobre isso. Essa norma com efeito no âmbito material poderia ser uma norma que produza efeitos materialmente na vida das pessoas, um efeito concreto na realidade social, na sociedade. Eu poderia entender que essa seria uma norma, uma exceção à abstratividade, que são normas específicas. Por exemplo, existe uma exceção à regra da abstratividade e generalidade, que é a lei de tombamento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre tombamento. Sabe quando tem aquele prédio, que é um prédio muito antigo na cidade, então ele faz parte do patrimônio histórico daquela cidade? É comum que a cidade, então, tombe aquele prédio como patrimônio histórico. E aí o dono daquele prédio não pode destruir o prédio. Ele tem que manter a fachada daquele jeito, não pode mexer. Né? Isso se faz por uma lei de tombamento. Essa lei não é geral e abstrata, muito pelo contrário, ela é específica, dirigida diretamente para aquele bem. Então, eu precisava ter mais informações para especificamente conseguir te responder essa pergunta. Tá bom, Rafael? Se você quiser depois me mandar o link do vídeo, aí eu me passa o link e o minuto em que aconteceu essa pergunta, que daí eu dou uma assistida e daí na nossa próxima conversa eu te respondo sobre isso. Combinado? Aí você me passa no WhatsApp, no privado. Tá bom? Vamos seguir. Imperatividade é a obrigatoriedade da norma jurídica, né? A norma ela pode se determinar uma obrigatoriedade sobre ela, ela tem que ser cumprida. Coercibilidade, já falamos, pode ser utilizado a coação, o uso da força para fazer valer, né, para ela ser cumprida. E heteronomia, nós também já falamos, a norma é heterônoma, porque ela não depende de mim para ser validada. Ela é criada e estabelecida pelo legislativo, né, por um outro ser, por uma outra pessoa. Classificação das normas. Bom, existem várias classificações, né? Classificação quanto à entidade federativa. A norma pode ser federal, estadual ou municipal. Essa é uma classificação muito simples. Norma federal é a norma que é criada pela União, né? No âmbito federal, pelo Legislativo Federal, por exemplo. Pode ser uma lei criada pelo presidente. Existe ali o decreto presidencial, por exemplo, enfim, uma norma criada pelo presidente. Norma estadual, criada no âmbito do Estado, no nosso caso, do Estado do Paraná. E norma municipal, cada município também tem a possibilidade, a capacidade e competência para criar normas que valham somente naquele espaço territorial do município. Então, existem leis municipais em Apucarana, elas valem para Apucarana, não valem para Arapongas. Tá? Então, essa é a diferença entre a classificação no que diz respeito à entidade. É isso que você tem que pensar. Quem produziu a norma? Se é uma norma que vale para o Brasil todo, ela é uma norma federal. Se é uma norma que vale só para o Estado, ela é estadual. Se é uma norma que vale só para o município, ela é municipal. Simples assim. Quanto às fontes, né, ou a forma de sua produção, nós temos aqui alguns tipos de normas, quanto à fonte ou quanto à norma, a forma da sua produção. Ela pode ser legislativa, consuetudinária ou costumeira, jurisprudencial, doutrinária ou científica e negocial. Vamos entender o que é cada uma dessas situações. O que é uma norma legislativa? Norma legislativa é a produzida pelo Poder Legislativo. Ok? De novo, norma legislativa
é aquela produzida pelo Poder Legislativo. Norma consuetudinária ou costumeira é a norma estabelecida pelo costume do lugar. Norma costumeira é a norma estabelecida pelo costume. Ah, professor, o costume cria a norma? Cria. O maior exemplo disso é a fila. Não tem lugar nenhum na lei dizendo que você tem que respeitar a fila. Mas é um costume da sociedade respeitar a fila. E isso tem que ser cumprido, tem que ser observado. É uma norma jurídica costumeira. Isso vincula o comportamento. Tá? Normas jurisprudenciais. Normas jurisprudenciais são as reconhecidas pelos tribunais. Tá? Normas jurisprudenciais são aquelas reconhecidas, validadas pelo Poder Judiciário. Certo? Então, o Poder Judiciário valida normas jurídicas por meio das suas decisões. E aí nós temos as normas jurisprudenciais. Penúltima, normas doutrinárias ou científicas. São as normas produzidas pelos livros didáticos, né, do direito, artigos científicos, enfim, pela academia, pela universidade, pela ciência, né, do direito. Isso são as normas doutrinárias. E, por último, nós temos as normas negociais. E aí você vai anotar que as normas negociais, elas são estabelecidas, fixadas pelos negócios jurídicos. As normas negociais são estabelecidas, reconhecidas pelos negócios jurídicos. Tudo bem? Ah, professor, mas o que são negócios jurídicos? Você vai estudar isso em Direito Civil. Acho que semestre que vem, no mais tardar. São negócios realizados entre as pessoas, ajustes das pessoas. Por exemplo, contrato. Contrato é um negócio jurídico. Contrato de compra e venda, contrato de doação. Todos os contratos são negócios jurídicos. Tá? Quanto à imperatividade da norma, quanto à obrigatoriedade da norma, nós temos as normas cogentes ou de ordem pública e temos as normas dispositivas. Aqui nós vamos começar a repetir alguns conceitos, tá? Porque dependendo do autor, é aquilo que eu falei para o Rafael. Os autores começam a criar nomenclaturas novas para definir a mesma coisa, tá? Isso às vezes é um problema. Mas vamos lá. Normas cogentes ou de ordem pública são as normas obrigatórias. Obrigatórias. Eu tenho que cumprir. Eu tenho que respeitar. Então, exemplo de norma cogente. A norma positiva e a norma negativa, elas são cogentes. São de ordem pública. São obrigatórias. Eu tenho que seguir. E as normas dispositivas? São as permissivas. São aquelas que me dão possibilidade de atuação. Eu não sou obrigado a fazer. Eu faço se eu quiser. Isso são normas dispositivas, tá? Eu tenho possibilidade ali de atuação, de exercício. E as cogentes são as obrigatórias. Sou obrigado a cumprir. Quanto à natureza, e aqui nós já estamos chegando quase no final, né, do nosso conteúdo, do nosso material. Quanto à natureza ou conteúdo, né, elas podem ser preceptivas, proibitivas, permissivas ou supletivas, né? O que é uma norma preceptiva? Norma preceptiva é a mesma coisa que norma positiva, tá? É a mesma coisa que norma positiva. Preceptiva é aquela que determina como algo deve ser feito, tá? Norma proibitiva, como o próprio nome diz, é aquela que proíbe. É o exemplo da norma negativa. Norma proibitiva é sinônimo de norma negativa. Norma permissiva, já vimos, né? Inclusive com esse mesmo nome, é aquela que permite que algo seja feito. E a norma supletiva? Norma supletiva, meus caros, é aquela que aparece diante da ausência de regulamentação. Norma supletiva, ela aparece diante da ausência de regulamentação.
exemplo de norma supletiva, porque das outras você já anotou exemplo lá atrás, né? Artigo 569, inciso 2 do Código Civil, artigo 596, também do Código Civil. Artigo 569, inciso 2 do Código Civil e artigo 596, também do Código Civil. Vamos compartilhar aqui o Código Civil. O F569. Não foi? 569. Ó, o locatário é obrigado, inciso 2, a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. Sempre que a norma prevê, na falta de alguma coisa, usa o costume. Isso é uma norma supletiva, né? Então, o costume vai ser usado para tapar esse buraco. Então, pense em um contrato de locação que não previu o prazo para pagamento de aluguel, a data. Qual vai ser o prazo? Conforme o costume daquela cidade. Isso é uma regra supletiva. Outro exemplo, 596. Contrato de prestação de serviço. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo às partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Então, você contratou um serviço, a pessoa para fazer um canil na sua casa, sabe? E vocês não fixaram nenhum valor. Simplesmente a pessoa foi lá, fez o canil e não combinaram um valor. Qual vai ser o valor pago? É de graça? Não. Vai ser conforme o costume. O costume vai vir para suprir essa ausência de previsão, essa ausência de regulamentação. Tá? Isso é uma norma supletiva. Ela vem para suprir uma lacuna, vem para suprir um buraco ali. Quanto à natureza das disposições, nós temos normas substantivas e temos normas adjetivas. O que são normas substantivas? São as normas de direito material. Anote isso. Normas substantivas são as normas de direito material. E as normas adjetivas são as normas de direito processual. Então, norma de direito processual, adjetiva, norma de direito material, substantiva. Então, norma de direito material, Código Civil, Código Penal, tá? Isso tudo Constituição, norma de direito material. Norma de direito processual ou adjetiva, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Então, se é legislação de processo processual, é norma adjetiva. Se é legislação de norma material, é norma substantiva. Beleza? A gente já trabalhou essa diferença lá no material, acho que o primeiro material que a gente conversou a respeito. Último slide, quanto à sistematização. Pessoal, quando nós olhamos para a norma jurídica, a norma ela é organizada de diversas maneiras. Ela pode ser organizada de forma esparsa ou extravagante, que são essas muitas leis espalhadas que nós temos. Por exemplo, Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099 de 95. É uma lei esparsa, que é uma lei criada só para aquela situação. Lei dos Crimes Hediondos, uma lei esparsa. Lei de Falência e Recuperação Judicial. Então, todas essas leis isoladas, né, elas são leis esparsas ou extravagantes, para delimitar aqueles casos em específico. E aí nós temos muitas leis. A maioria das leis que nós temos no nosso país são leis extravagantes. Tá? O que são normas codificadas? Norma codificada é quando o legislativo se organiza para regulamentar um assunto quase que por completo, ou pelo menos de maneira bastante completa, em uma única norma. E aqui é a figura dos códigos. Quando eu pego o Código Civil tem mais de 2.000 artigos, e ele regulamenta a legislação civil de maneira geral. Ele fala tudo sobre a legislação civil? Não. Eu tenho normas esparsas sobre direito civil, mas pelo menos o Código Civil é uma norma bastante grande
e muito completa para falar sobre direito civil. Então, as normas codificadas são as normas organizadas com o objetivo de regulamentar de maneira completa áreas do direito. Né? Então, regulamentar de maneira completa áreas do direito. Então, Código Civil, direito civil, Código Penal, direito penal. Tá? E criadas de uma vez só. E o que são normas consolidadas? Normas consolidadas são normas que eram esparsas e que foram unificadas, que foram reunidas. É o caso da CLT. Tanto que a CLT não chama Código de Lei Trabalhista, chama Consolidação das Leis Trabalhistas. Por quê? Porque antes da CLT ser feita, existiam várias leis espalhadas sobre relação de trabalho. E o que foi feito na época, na década de 40? Se reuniu essas muitas leis separadas em torno de um único documento. Então, juntou, unificou, consolidou leis existentes. Ela não nasceu do zero. Por isso que é consolidada, porque é fruto dessa unificação, dessa reunião de várias normas já existentes. Tá bom? Pessoal, temos menos de um minuto. Dúvidas que vocês tenham, me enviem, tá bom? Mais uma vez agradeço a compreensão. Excelente dia, restante de dia para vocês. Excelente final de semana para todo mundo. Beijos e abraços. Bom final de semana. Valeu, nos vemos segunda. Tchau, tchau. Boa noite, boa viagem. Valeu, obrigado. Bom final de semana.